Bom dia, amigos. Hoje vamos falar desse título aí, A Bíblia é para Todos. Então, bom dia e vamos lá desenvolver esse vídeo, né? Essa live aí, para a gente falar sobre isso. Então, todo mundo conhece a Bíblia. É um livro sagrado, aquele que fala sobre Deus, fala sobre a criação do mundo, fala sobre várias coisas. Contudo, muitas pessoas pensam que a Bíblia não é para todos, pois ela fala da história dos israelitas, que são aquelas pessoas, né, de Israel, que é um país hoje, né? Então as pessoas falam, aquilo ali é a história dos israelitas, só fala nos israelitas, né? Deles saindo do Egito lá, eu vi aquele filme lá do Moisés, lá dos 10 mandamentos, legal. Também já ouvi falar no rei Davi, no rei Salomão, mais sábio e tal, que tinha sabedoria e tal, muito legal, mas tem hora que eu não entendo a Bíblia, por causa que parece que ela fala que Deus criou o mundo, mas depois parece que só os israelitas é que tem esse contato com Deus. Então, se você é mais uma dessas pessoas que pensam assim, eu vou te dizer. Sim, a Bíblia fala dos israelitas. Ela fala lá da história dos israelitas, sim. Mas ela não é só para Israel, ela não é só para as pessoas de Israel, não é só para judeus, não é só para as pessoas desse país, tá bom? Dessa etnia. A Bíblia é para todos. Por que então que ela fala da história de Israel, não fala da história dos australianos, dos russos e tal? Porque, gente, olha só. Primeiro vou te dizer, Israel é o nome de um homem. O nome Israel, que é daquele país, né? É o nome de um homem. Qual que homem? Jacó. Jacó era filho de Isaac. Lembra daquela história do Abraão, que foi sacrificar o próprio filho, porque Deus mandou, e aí, na hora, Deus mandou ele parar. Mandou, fez aparecer um carneirinho para ser sacrificado no lugar dele, lembra? Pois é, Isaac, aquele garotinho, aquela pessoa, aquele filho do Abraão, que não foi sacrificado, ele casou com a Rebeca e ele teve filhos, um deles é Jacó, que foi o escolhido, né, por Deus para continuar a bênção que ele deu a Abraão, que não podia ter filhos, que era casado com Sara e amava Sara, mas não podiam ter filhos, e ele recebeu a bênção de Deus de ter filhos, e Deus deu a ele a bênção de ter filhos, gerou Isaac com 100 anos e Sara, se não me engano, com 90 anos. Por milagre, ficou bem gravado, né, que é milagre, porque um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ter filho, e ainda sendo que eu não sei qual dos dois não podia ter filhos, que era estéril, não sei se era ela, se era ele, se eram ambos. Mas aos 100 anos e ela com 90 ter filhos, já vê que é uma coisa extraordinária. Então, Abraão é da linhagem, é da descendência de Sem, que é um dos filhos de Noé, tá bom? Lembra do Noé, do dilúvio? Que ele e a família dele foram os únicos sobreviventes da arca, né? Então, um dos filhos de Abraão, o Sem,
A descendência dele veio Abraão, um dos filhos de Noé é Sem, e a descendência dele veio Abraão, e Abraão recebeu a bênção, a promessa do Senhor Deus, Criador de tudo, que a descendência dele ia ser inumerável como as estrelas, né? Está lindo isso na Bíblia. Então Abraão e Sara tiveram filhos, então já idosos, tiveram o Isaac, e o Isaac, o filho dele Jacó, continuou com a bênção, e então deu origem a este país chamado Israel, que você vê hoje. É algo realmente diferente, você vê, não tem ninguém que faz um país a partir da descendência. Você pode ver que isso aconteceu apenas com Jacó, porque foi dado a Abraão, né, a Sem, esta bênção, tá, de Deus. Jacó teve 12 filhos, 2 com Raquel e os outros com a Leia, e também teve, foram gerados filhos nas funcionárias delas, né? Escravas, parece. E então, porque antigamente, gente, eram assim, as escravas eram tipo, podia também agir como o que é hoje conhecido como barriga de aluguel, tá? Então, Jacó teve 12 filhos, e esses filhos tiveram também descendentes, e chamado tribos, né? As tribos, 12 tribos, tá bom? Então Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, e é o nome desse país. E por que é que a Bíblia conta a história só deles? Conforme eu disse no começo, não conta a história também dos outros países. Vê. O Sem, né, o filho do Noé, foi escolhido para ter essa geração, toda essa história linda, o povo escolhido de Deus, para ensinar ao mundo as leis dele e também segui-las, tá bom? Aprender, seguir, guardar, né? E também ensinar. Então, Israel é um país chamado de nação sacerdotal, porque eles tinham que aprender as leis e ensinar para o mundo, e também seguir várias ordenanças para que eles se mantivessem puros, se mantivessem limpos, entendeu? Eles são os professores da lei de Deus. Isso não é lindo? Então, como você, se não for israelita, se você for de outro país, de outra etnia, você também é uma pessoa que nem um israelita. O seu Deus é o mesmo Deus dos israelitas. Deus não é Deus apenas de Israel, mas do mundo inteiro. Então, ele é Deus de todas as pessoas. Apenas que Israel, ele foi um povo escolhido para aprender, recebeu, né, as instruções de Deus lá no Êxodo, no Monte Sinai, depois que saíram do Egito, e receberam as leis, as instruções, o manual de instruções da vida, de como viver direitinho, e para ensinar para o restante do mundo, né, das nações, eles e as gerações deles, ensinar ao mundo as outras gerações deles e também do mundo inteiro. Isso não é lindo? Deus criou o mundo, criou as pessoas, escolheu entre as pessoas aqueles que iam ter a responsabilidade de ensinar, e então Israel é o professor da lei de Deus, tá bom? Você compra aí um carro, você compra aí um rádio, você compra aí um aplicativo, você tem um tutorial de como que funciona, não é? Pois é, Deus escreveu esse tutorial, Deus escreveu esse manual de instruções e ele entregou para Israel ensinar ao mundo. Ficou claro? Então a Bíblia é para todos, ela não é apenas para
poucas pessoas no mundo, todos têm que seguir. Por isso ela foi traduzida para todos os outros idiomas. Você vê aí padres ensinando a Bíblia. Hoje eles não são israelitas, eles estão lá em Roma, e eles estão no mundo inteiro, tem padre. E aí, como é que eles também podem ensinar? Eles também são professores da lei? Olha, você vê Jesus, que nasceu judeu, não se esqueça, Jesus não é mexicano, Jesus não nasceu na Austrália, Jesus nasceu em Israel. Ele veio ensinar a palavra, entendeu? Então, depois dele, a Bíblia foi traduzida para vários idiomas, não é? A Torá, que é as leis de Deus. Então, essas pessoas também foram ensinar a palavra ao resto do mundo. Isso também é lindíssimo. Contudo, oficialmente, os professores da lei continuam sendo os israelitas. Você vê aí pastores, você vê aí vários tipos de religião no mundo, você vê aí uma verdadeira diversidade de ensinamento, de forma de pregar e de interpretação da Bíblia, né? E então, você tem que entender assim, a Bíblia é uma só. Você tem que pegar a Bíblia, que hoje é acessível a todos, né? E ler. Você tem que ouvir a pessoa falar, ele vai estar sempre citando a parte da Bíblia que ele está ensinando. Aí você vai lá na Bíblia e confere se ele está falando certo, se condiz com o que Deus ensinou, se condiz, tá bom? Mas tem pastores, tem padres no mundo inteiro ensinando. Contudo, os professores oficiais são esses aí, ó. Os rabinões aí, ó. Eles não são brincadeira, eles levam a sério. Olha que lindíssimo ver um rabino orar. É emocionante, tá? Ah, por que eles usam chapéu? Por que eles usam barba comprida? Pois é, são mandamentos que eles obedecem, tá? Por que uns usam barbona e outro não usa? Então, você tem que perguntar para eles. Tem uma forma de cortar a barba lá que é ensinada, ordenada, né, por Deus. E então, talvez uns deixem crescer e outros vão até a metade. Enfim, você tem que perguntar para um rabino. Eu vou deixar na descrição links de rabinos que ensinam a lei de Deus, tá bom? Agora, você vê que é muito interessante tudo isso, rabinos e tal. Todo rabino é confiável? Ó, gente, rabinos são pessoas, né? Então, confiável mesmo, completamente é Deus, tá? Então, você vê aí o que ele está ensinando, se está de acordo com a Bíblia, tá bom? Você vê se está tudo correto, tá bom? Porque, conforme eu te disse, são pessoas, né? Se eles aproveitarem da posição para ensinar errado ou qualquer coisa assim, Deus está vendo, tá bom? Então pede a Deus para te orientar, para fazer a palavra dele chegar a você corretamente, tá bom? O certo é você confiar em Deus, ajoelhar e orar e pedir a ele para ensinar a você as leis dele, porque ele é maravilhoso e fará isto, tá bom? E a Torá é o que os cristãos chamam de Primeiro Testamento, né? No Primeiro Testamento também tem o livro dos profetas, mas principalmente a Torá, ela é composta dos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis é aqui, ó, onde fala que Deus criou o mundo, Deus criou o céu e a terra, Deus criou as pessoas, Deus criou Adão, né? Deus criou... Tem
aqui nesse Gênesis, você vai ler, vai ficar sabendo sobre tudo isso de Abraão e tal, sobre Noé e tal. Você vai ficar sabendo tudo aqui no Gênesis, tá bom? Depois, o segundo livro é Êxodo. Esses são os livros da Torá, né? Chamada Torá pelos rabinos, pelos israelitas. O Êxodo, você vai ler quando ele tirou os israelitas da escravidão do Egito. Quando você viu aquele filme lá do Moisés, os 10 mandamentos, está em Êxodo, tá bom? Que eles saíram do Egito e ficaram 40 anos no deserto. E em Êxodo, capítulo 20, você vai ler aqui os 10 mandamentos, tá bom? Ó, você lê para ficar por dentro e para procurar seguir. E você vai descobrir também por que eles ficaram 40 anos no deserto. É maravilhoso, a história é linda quando você lê a história, né? Na Bíblia, que foi acontecendo com os israelitas. O que vai acontecendo com você? Você vai conhecendo como o seu Criador age, né? Deus, que os judeus, os israelitas chamam de Hashem, né? Então você vai saber, tá? Porque eles ficaram 40 anos no deserto, e você vai conhecendo o que Deus ama que você faça e o que ele não gosta, tá bom? E o que você então não deve fazer, porque conforme eu disse agora mesmo, você é uma pessoa assim como os israelitas. Então, quando os israelitas erravam, desobedeciam a Deus, está escrito na Bíblia. Aí você vai saber, então não pode fazer isso, entendi, entendeu? Porque você é uma pessoa também. Então, se os israelitas não podiam fazer aquilo, você também não pode, porque eles são pessoas também. Se é para eles agirem de uma forma tal que este é o correto, é para você agir também, tá bom? Faça tudo certinho. Se você quer agradar esse Deus maravilhoso que te criou, te deu a vida, você faz conforme está escrito na Bíblia, que ele ensinou, tá? E o legal que você tem que entender é que os mandamentos de Deus, eles são para o seu bem, para o nosso bem, para o bem das pessoas, sabia? Ele deu as leis para a gente seguir, para a gente ficar livre do sofrimento, para a gente ficar livre do pecado, tá bom? Você vai entender muito direitinho. A cada vez que você for se aproximando mais da busca de aprender as leis de Deus para poder agradar esse Deus maravilhoso que a gente tem, que é o único, não há outro, você vai, a sua vida vai se transformando, porque você vai deixando de fazer coisas erradas e começa a fazer coisas certas e vai ficando tudo ótimo na sua vida, entendeu? Então, o segundo livro é Êxodo, e depois é Êxodo, e depois é o Levítico, é o outro livro. Levítico, gente, olha que legal. Levítico é o terceiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. O termo em português é derivado do latim Levíticos, emprestado do grego, e é uma referência aos levitas, a tribo de Arão, os primeiros sacerdotes judaicos. Você vai ler lá na Bíblia que Arão, né, também, né, tem descendentes, né? E eles eram sacerdotes que serviam no templo. Então, em Levítico, você vai ver muita explicação sobre fazer tudo certinho, tá bom? Você vai gostar demais de ler, tá bom? O terceiro livro, o outro livro, o quarto livro é Números. Você também vai saber o que é o livro Números, é o quarto dos 5 livros da Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. O nome em português é derivado do latim numeri, e é uma referência aos 2 censos dos israelitas citados no texto. Censos é a contagem lá das pessoas, qual tinha a idade e tal. Você vai entender lendo também, vai gostar muitíssimo. E o quinto livro, né, Deuteronômio, você vai ver que maravilhoso. É o quinto livro da Bíblia, a primeira seção da Bíblia hebraica e parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O título em hebraico é derivado do primeiro versículo
Ele Hadevarim. Estas são as palavras que Moisés falou. Você vai ver lá 2 discursos de Moisés relembrando aos israelitas, antes deles entrarem na terra prometida, as leis de Deus, para eles fazerem tudo certinho, para eles não se afastarem de Deus não. Tá bom? Você vai ver que coisa lindíssima. Então é isso. Você verá o que é Gênesis. Gênese é a origem e desenvolvimento dos seres. Quer dizer, a Bíblia começa em Gênesis. Então, é a explicação do conjunto de fatos e elementos que contribuíram para produzir uma coisa. Quer dizer, é assim que o mundo foi feito, é assim que você foi feito, é assim que a origem das coisas que a gente conhece, tá bom? Está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, gente, eu quero te falar uma coisa agora. O Primeiro Testamento, você pode ver aqui, esta aqui, vou deixar esse link para você também, de uma Bíblia na internet para você ler, fica fácil, né? Você vê aqui, ó, Velho Testamento e o Novo Testamento. Um não invalida o outro, tá, gente? Esse novo não está invalidando esse aqui, não. É Primeiro Testamento e Segundo Testamento, é uma continuação, porque aqui, vê os 5 livros que eu te falei agora, tá? Depois Josué, que era o braço direito lá do Moisés, assim, tipo, falando entre aspas, né? Era o que recebia as ordens diretas do Moisés para ordenar lá o exército de pessoas. E aí você vem Juízes, Ruth, que é a bisavó do Davi. Aí vem Samuel 1, Samuel 2, que é profeta, que ungiu Davi e também Saul. Aí você vê reis, você vê histórias dos reis de Israel. Aí você vê crônicas também, que vai te contar mais sobre isso. Esdras, Neemias, são pessoas, ó. Esther, você já deve ter visto na internet o livro de Esther, o filme dela, né? Aí depois tem Jó e tem Salmos, escrita a maioria por Davi, Provérbios por Salomão, filho de Davi, que também foi o rei que pediu a Deus que desse sabedoria a ele, para ele saber reinar direitinho. Você vai ver Eclesiastes, Cânticos, Isaías, profeta, Jeremias, profeta, tudo é profeta. Ezequiel, Daniel, lembra do Daniel na cova dos leões, Oséias. Você vai ver muito interessante a história do Oséias, tem também no YouTube o filme dele. Joel, Amós, Obadias, eram profetas. Jonas, aquele que a baleia engoliu. Vai ver na internet também, você vai ler o filme dele, vai ver por que a baleia engoliu ele e o que ele estava indo fazer. Tem até um vídeo que eu vou deixar também na descrição, um vídeo que eu gravei sobre o exemplo de Nínive para o mundo inteiro, que Jonas é o profeta que foi lá, porque Deus mandou avisar Nínive que ela ia ser destruída em 40 dias. Então eles se arrependeram lá, começaram a chorar, se arrependeram direitinho, e aí Deus não destruiu Nínive. Depois tem Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Você vai ver Zacarias e Malaquias. Então você vai ver no Primeiro Testamento esses livros impressionantes, maravilhosos. Você vai ver como Deus nos ama, como Ele conversa, como Ele manda avisos para as pessoas pararem de pecar, de errar, como Ele é misericordioso. Então você vai ver como Deus é misericordioso lendo tudo isso. Você não é israelita, talvez, mas você vai ler esses profetas, vai falar, uau, Deus é bom mesmo pra caramba, olha só, Ele avisa, Ele conversa, Ele fala, Ele explica, Ele lembra, dá chance à pessoa, entendeu? E aí, Ele para evitar que elas sofram, para elas pararem. E você vai ver muito na Bíblia a forma de falar que assemelha a casamento, né? Esposo, esposa e tal, e prostituição, quando as pessoas param de servir a Deus e começaram a servir a Deus, né? Estátuas lá. Você vê muito bem explicadinho em Isaías, por exemplo, fala, poxa, como é que você pega uma árvore
você faz lenha para o seu fogão com um pedaço daquela árvore, você faz uma panela com um pedaço daquela árvore e com o que sobra você vai construir um boneco para você adorar como se fosse um deus seu. Isso não tem cabimento, entendeu? Então ele explica tudo direitinho, tá muito lindo. A Bíblia é espetacular, você tem que ler, É o primeiro livro que você tem que ler. Você aprendeu a ler na vida, vai ler a Bíblia, porque é o manual de instruções da vida e você não vai ficar perdidão. E você não vai ficar achando que o presidente da República é o Salvador. Você não vai ficar adorando o presidente da República. Você não vai ficar adorando cantor ou cantora. Você não vai ficar adorando apresentador de programa de TV. Você não vai ficar adorando atores de cinema. Você vai ver que são pessoas que têm uma profissão, assim como aquele que vende picolé lá do outro lado, é apenas uma profissão. Você não vai adorar ninguém, você vai adorar a Deus. Você não vai adorar o dinheiro também não. Você vai saber que o dinheiro também pertence a Deus, o ouro pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E se você tem dinheiro, tem trabalho, é porque Deus permitiu. Agora vai ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Vai fazer o bem ou vai fazer o mal? Entendeu? Tá tudo escritinho na Bíblia lá. Você vai ler a Bíblia, você não vai ficar boboca, sendo fantoche da mídia ou fantoche de qualquer coisa. Porque Deus te ama, Ele não te faz de fantoche. Ele te mostra o caminho certo. E aí, se você não ler a Bíblia, você vai ser fantoche de outros homens, de outras mulheres. Você vai ficar ali babando e celebrando pessoas que a mídia fala que é celebridade. Não é celebridade coisa nenhuma. Você tem que entender que é só Deus que é Deus. Só Deus, se tiver celebridade, é Deus que é celebridade. Inclusive, Deus mandou Jesus para ensinar a palavra dele, para ser um sacrifício para nos resgatar do pecado que entrou no mundo por Adão e Eva. Então você vê que o Primeiro Testamento tem todas essas maravilhas, muito mais, né? Claro, não dá para falar tudo. E o Segundo Testamento é o cumprimento dessas profecias aqui, de que Deus ia mandar o Salvador para poder escrever a lei dele, né, no nosso coração e renovar a aliança, fazer a nova aliança e tal. Aí conosco, com o mundo inteiro, todo mundo conhecer Deus agora, todo mundo saber que só existe um Deus e não há outro, entendeu? Então, maravilhosamente, Jesus veio e cumpriu essa promessa do Senhor Deus, que só tem Deus como Deus. Jesus é o Filho dele. Jesus, lembra que Jesus não mandava adorar ele, Jesus não dizia que ele era Deus, ele dizia que só há um Pai que está nos céus, ele dizia que o enviado não é maior que o que enviou, ele dizia para as pessoas, mandando amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Ele ficou ensinando as leis de Deus, ensinando. E depois foi crucificado para ser o sacrifício, o Cordeiro Pascal, né? Inclusive, quero comentar com você que aquela Santa Ceia, gente, é o Pêssar, que é a Páscoa, que é a verdadeira Páscoa. Esse negócio de comprar ovo de Páscoa e o coelhinho, esse negócio aí depois que Jesus ressuscita, isso aí, já li na internet, estudei sobre isso, estou te informando agora que o que Roma fez você seguir, isto é uma celebração pagã, ok? Da tal de deusa da fertilidade lá, sai dessa. Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele sacrifício para salvar as pessoas, tá bom? Do pecado. É muito lindo, gente. Vou deixar aqui os links dos rabinos, você revira aí os vídeos deles para você aprender melhor, aprender certinho, porque eu sou uma aprendiz, eu não sou uma pessoa rabina, não. Tá, eu não sou homem nem nada, eu tô compartilhando com você, por alto, que Jesus, eu creio, né, que ele é o Messias e ele veio para ensinar a palavra de Deus, veio para ser o sacrifício que nos liberta do pecado que entrou no mundo por Adão, e agora quando ele voltar, né, no Apocalipse, pela graça de Deus, mas ele mesmo é o Filho de Deus, ele também deve obediência a Deus, ele também é abaixo de Deus. Só tem um Deus, que é o Deus
que criou o mundo e que mandou Jesus aqui. Não confunde, entendeu? Você tem que fazer tudo certinho. Está escrito lá em Êxodo 20, um dos mandamentos é adorar unicamente ao seu Deus, que é o Deus de tudo, que é o Deus que criou tudo, que é o Deus que fez o céu e a terra, o sol e tudo mais, tá bom? E aí tem então o Segundo Testamento, que são os apóstolos, que vão testemunhar e escrever para as pessoas o que Jesus fez, né? Tem até um deles, não sei se é João, que diz que não tem livro no mundo que dá para escrever a quantidade de milagre que Jesus fez, tem muito mais coisa que não deu para escrever. Isso aqui, quando você lê Tessalonicenses aqui, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, Coríntios, Romanos, isso aqui, gente, povos que são cartas de Paulo, que era o Saulo de Tarso. Ele escreveu cartas para essas pessoas, tá bom? Escreveu cartas aos romanos e tá em Atos aqui, os Atos dos Apóstolos, os Atos, as ações. Timóteo, pessoa, tá bom? Aí você vai vendo aqui, Hebreus, aqui assinatura. Não tem, as pessoas acreditam que seja Paulo que escreveu também. E aí você vê Pedro, Tiago, né, João, Judas. Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, é o outro. E Apocalipse, que é o livro de Apocalipse que foi revelado aí para João. Então, você vai encontrar o seguinte, muitos judeus não acreditam nessa parte aqui da Bíblia não, tá? Eles não acreditam que Jesus, que é o Messias, porque eles acreditam que quando o Messias vier, vai ter paz. E se o mundo ainda não tem paz, a pessoa ainda fica guerreando, é porque Jesus não é o verdadeiro Messias, entendeu? Neste caso, o meu argumento é o seguinte, a partir do momento que você fica sabendo que Deus existe, que existe um Deus, e esse Deus é bom, esse Deus te ama, e esse Deus te manda instruções para você viver direitinho, você tem paz. A partir do momento que você sabe que pode contar com Deus, que Ele te ama, que Ele está te olhando o tempo todo e que Ele quer o seu bem, você tem paz. Entendeu? Então a paz já está no coração, com a consciência de que Deus existe e nos ama. Ok? Para mim, Jesus é o Messias, sim, e tal. E depois Ele vai, então, voltar. E o Apocalipse, as pessoas falam final dos tempos, final do mundo, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, ele vai se transformar. Quer ver, ó? Ele vai se transformar em outro. Olha aqui. Não sei se está escrito aqui, mas se é nesse capítulo mesmo, mas olha só. Aqui, olha só Deus falando. Fui eu quem fez o universo e tudo me pertence, declara o Senhor. Ok? E ele também fala que vai fazer uma nova terra. Quer ver? Ó? Vou ver se eu acho aqui para você direitinho. Capítulo 66 de Isaías. Ó, ele explica o tempo todo, ele diz o que é o certo a fazer. Deus é muito bom, tá? Ele não fez a gente e abandonou a gente, ele continua presente e cuidando de tudo. Nada existiria se Deus não estivesse continuando a cuidar, ok? Então, aqui, ó. Então o Senhor Deus, Ele disse, pois assim como os novos céus e a nova terra que vou criar. Ok? Ele está falando aqui que ele vai criar novos céus e a nova terra. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar devem subsistir diante de mim, declara o Senhor, assim devem subsistir vossa raça e vosso nome. Então, gente, depois, né, do Apocalipse, Deus vai criar tudo diferente, tudo novo e tal. Então, você, por favor, leia a Bíblia,
leia a Bíblia, aprende direitinho sobre o que Deus ensinou e sabe, começa a obedecer Ele direitinho. Ele é maravilhoso, é magnífico, ensina só coisa boa pra caramba pra gente viver bem, não é? Você não quer ser feliz, não quer viver tudo certinho? Não é comprando carro, não é comprando a casa com piscina, não é entupindo de joia o corpo inteiro, não é rebolando no carnaval, não é ficando pelado, não é fazendo movimento social de negro e de mulher que você vai ter justiça social. Nada disso, é só confusão, briga, bagunça, ódio. O que você tem que fazer é ler a Bíblia, seguir o que Deus ensinou, andar corretamente conforme Ele ensinou, que vai ficar tudo certíssimo, tá bom? Deus é que providencia tudo, tá bom? Busque Deus. Jesus já explicou. Busque primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Não, Jesus explicou tudo direitinho a lei de Deus para o mundo inteiro, tá bom? Os israelitas ganharam as instruções direto do Senhor Deus no Monte Sinai. Depois Jesus, que não se esqueça, nasceu lá em Israel, nasceu judeu. Jesus ensinou para o mundo inteiro sobre Deus. Então agora você tem acesso à Bíblia. Leia a Bíblia 1 hora por dia. E eu vou deixar também os links dos rabinos aqui na descrição. Começa a ver esses canais aí. Vai se adentrando por causa que, de acordo com o que estão falando, está chegando o final dos tempos e as coisas vão ficar bem difíceis. Aí vai ter um novo governo mundial que vai querer dominar tudo e vai querer pôr aquele chip e ninguém vai poder comprar nem vender sem o chip, e as pessoas que tiverem chip vão ser controladas por esse governo e vão atacar as outras que não tiverem chip, essas coisas. Se a humanidade agora, né, se as pessoas já estão praticando pouco amor ao próximo, imagina depois. Então você vai se fortificando em Deus e aproveita, reúne a família, lê a Bíblia todo mundo junto, 1 hora por dia, nada de internet, ficar distraidinho, não. Na internet você demora 1 hora só para ver que vídeo que tem lá que é legal de ver, né? Assim, então você vai ler a Bíblia 1 hora, esse tempo gasto aí com internet aí que não tem muito utilidade, muita fofoca e muito medo que fica colocando nas pessoas, você vai se fortificar, vai se nutrir, vai ler a Bíblia, conversar com seu Criador. É Ele que sabe de tudo, é Ele que sabe tudo certo. Então você tem que ir na fonte, você tem que ir no fabricante de tudo, o Senhor Deus, que é bom e nos ama. E aí então você vai estar forte, esclarecido, não vai ser fantoche e vai saber como estar firme quando voltar aí Jesus, que é o Messias, né? Na minha opinião. Então eu vou deixar inclusive aqui links de rabinos que não acham que Jesus é o Messias, não liga não, tá? Porque mesmo uns que não creem que Jesus é o Messias, tem muita coisa boa para ensinar. Não vai descartando, tá bom? Não se fecha. Você, cristão, gente, judeu, adora o mesmo Deus, que é o Deus criador de tudo, Deus do universo. Então, os cristãos, eles conheceram Deus através de Jesus. E os judeus conheceram Deus lá no Monte Sinai, tá bom? Moisés recebeu as leis diretamente de Deus e passou para todo mundo. Mais de 6 milhões de pessoas estavam lá, se não me engano. Então, presta atenção. Busca saber o que é certo, o que é real e o que é verdadeiro. E isso você só vai encontrar com Deus, tá bom? Então, busca ler aí a Bíblia, ok? E veja aí os rabinos e busca reunir o máximo de pessoas para ler a Bíblia e ora todo dia, o tempo todo. Almoçou? Agradece a Deus. Não é o seu emprego, o seu dinheiro que pôs a comida na sua mesa, não, tá? Porque próprio Deus te deu emprego, te propiciou ter dinheiro. O próprio Deus que faz a comida sair da terra, brotar da terra. Você põe uma semente, ela vira uma árvore frutífera. Isso aí não é o seu dinheiro que faz, não.
irmão. O próprio Deus mantém o ar para a gente respirar. O próprio Deus mantém a vida. O próprio Deus mantém chuva, sol. Todo dia tem sol, tem lua, tem estrela, né? O próprio Deus segura o mar aonde ele está, gente. O mar mexe o tempo todo. Ele não encontra com o outro e cobre as ilhas, porque Deus não deixa. Então presta atenção. Entenda que é tudo pela graça de Deus. Então busque Deus. Sai fora de carnaval, sai fora de droga, sai fora de ficação. Vou ficar com fulano, vou ficar. Não é isso não, gente. Tem que namorar, tem que casar e ficar fiel. Tem que fazer as coisas certas, as coisas decentes. Para de ficar com esse negócio de feminismo aí brigando com os homens. Para de andar pelada, para de andar provocante. Para de topless na praia e depois ficar com raiva e querer processar quem olha. O que é isso? Vamos respeitar os homens, mulheres. Eu vou inclusive deixar 2 links de 2 artigos meus, que eu sou escritora pela graça de Deus, para você ler também. O movimento negro, gente, negro, para com esse troço, para com essa briga aí, para com essa divisão. Esse negócio não é certo. Deus mandou a gente amar o próximo. Ah, mas o branco é privilegiado. Para, sai dessa. Isso aí é invenção para você ficar irado, para você ir brigar e para você pecar. Tá bom? Porque Deus mandou amar o próximo, mandou respeitar o próximo. Se você brigar com o próximo, você está pecando. E aí? Você está errado e um dia vai ter julgamento. E aí, como é que você vai justificar que você fez isso? Ah, eu vou justificar por causa que eu estava apenas me defendendo. Não estava defendendo nada. Você estava deixando o ódio crescer dentro de você e a inveja. Sai dessa, mulheres e homens e negros. As mulheres falando que o homem é privilegiado e está no pedestal. E o preto falando que o branco que é o privilegiado. Sai disso, isso aí é errado. Vocês estão ouvindo a serpente lá no paraíso que ficou falando lá maldade inteira. Vocês também estão ouvindo. Sai dessa, não pode brigar, não. A gente tem que ser amigos uns dos outros, a gente tem que se tratar como irmãos. Então, ora, agradece a comida, agradece a vida, ora o tempo todo, olha o sol, oh Deus maravilhoso, obrigado pela luz do sol, maravilhoso Senhor Deus de tudo. Seja grato a Deus, porque é Ele que proporciona tudinho que você tem. E dá um jeito de pedir perdão pelos seus pecados, tá bom? Não pensa que pecado é só roubar e tal, não. Pecado é tudo, gente, que a gente faz de errado, tá bom? Tem tamanho grande e pequeno de pecado, mas tudo é pecado que a gente fizer de errado, não pode não, tá bom? Por exemplo, às vezes você pega um lápis e vai escrever um texto. Aí você escreveu uma letrinha e errou aquela letrinha, você tem que apagar aquela letrinha e escrever de novo para não ficar sujo, não é? Porque senão você olha aquela página, aquele errinho ali vai aparecer, não é? Então você tem que apagar ele e tal. Se você errou a linha inteira, se você errou a página inteira, se você errou meia página, é mais erros. Mas uma letrinha, uma vírgula, também é erro. Então você tem que consertar aquilo também. Então, hoje em dia aí tá o virtual aí, né, falando, exclui aí com facilidade, você sai brigando, você vai no lugar e usa a empresa de uma pessoa, depois você vai para a internet comentar, o Google manda você avaliar, você desce o pau. Que isso, gente? Pensa que do outro lado tem gente trabalhando ali, se esforçando, tá? Não pensa que o mundo virou virtual, não. O mundo continua o mesmo, com o virtual é um meio de comunicação apenas, uma facilidade que você tem de comunicação. Não é para você soltar os bichos em cima de ninguém, não. Não pode falar comentários errados, comentários agressivos. Pensa se você estivesse recebendo aquilo, se você ia gostar. Empresas estão falindo aí por causa de comentários maldosos, cheios de ira. Não pode não, Deus ensinou a amar o próximo. Ele não falou para você odiar o próximo como a si mesmo. Ele mandou você amar o próximo, entendeu? Então presta atenção na lei, segue a lei, porque você é responsávelzinho pelos seus atos. Então você vai se ligando aí no que você está fazendo, dá uma paradinha, dá uma olhada, se está certo, se você fica olhando para a mulher dos outros, se você, a mulher, fica olhando para o homem dos outros, se você fica aí seduzindo, seduzir é submeter, você não pode seduzir ninguém não. Gente,
Para com esse negócio, tá bom? Eu tô te falando, vai ler a Bíblia que você vai ver. Não é careta você ser honesto, não é careta você ser fiel. A lei de Deus continua valendo e ele ensinou decência, ensinou ética, ele ensinou higiene, ele ensinou tudo lindo, gente, tudo lindamente. Vive conforme Deus ensinou, que você vai ter alegria, felicidade, sucesso, saúde, tudo de bom, tá bom? É isso aí que eu queria falar. A Bíblia é para todos, ela não é só para rabinos, só para padres, só para pastor, só para israelitas. Ela é para o mundo inteiro, tá bom? Leia a Bíblia inteira, da primeira página até a última que está escrito lá. E então, leia e ouça, você vai saber, quando você ouvir um rabino, um pastor, ou um padre, você vai saber se está ensinando certinho mesmo. Fica ligado aí, tá bom? E ora, agradece a Deus e pede perdão a Deus e louva a Deus por ele ser tão maravilhosamente misericordioso conosco, com o mundo inteiro. Maravilhoso, Deus é bom, tá? Então é isso, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês a partir de agora queiram buscá-lo e seguir o caminho maravilhoso que ele ensinou, rumo à felicidade, tá bom? Deus é bom, grande abraço.